Nossas reflexões sobre o amor têm revelado como a Bíblia fala de forma ampla sobre o assunto. E hoje a nossa reflexão está em 1 Reis, capítulo 3, quando a Bíblia vai falar que Salomão pediu a Deus sabedoria para conduzir o povo de Deus, mas também para julgar suas causas e poder ser um rei justo e cheio da sabedoria do alto. Nós vamos encontrar aqui do versículo 16 ao versículo 28, uma situação entre duas mães que estão disputando a vida de um filho e que Salomão vai realmente aplicar a sabedoria que recebeu de Deus para resolver uma situação aos olhos dos homens impossível. Veja bem que relato extraordinário, desafiador, que Salomão acerta, porque ele apela para o instinto amoroso do coração de uma mãe. Diz assim: certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado. Pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo, e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, o seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Esta narrativa da disputa entre as duas prostitutas, ambas alegando direitos maternais sobre uma criancinha, veio a ser o exemplo clássico da sabedoria de Salomão. O próprio fato de duas mulheres marginalizadas terem livre acesso ao foro de justiça do rei Salomão mostra até que ponto chegava a sinceridade do rei, quando suplicou a sabedoria e discernimento para julgar e dirigir um grande povo. A chave desta decisão jurídica foi a psicologia aplicada. Fica bem claro que não havia possibilidade de se obter testemunhas, como diz o versículo 18. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Persistiam as mulheres em suas declarações firmes, mas simultaneamente incompatíveis. Uma dizia que era seu, o outro dizia que era seu, e dessa forma não havia como realmente definir de quem era a criança. Salomão nada mais podia fazer a não ser encontrar uma maneira drástica de aguçar a um instinto básico, o amor
materno, como realmente nós vamos encontrar aqui que a mãe verdadeira não permite que a criança seja cortada ao meio, como foi realmente a decisão de Salomão de cortar a criança e dar metade para cada uma das mães. Na hora em que ele ameaçou matar a criança, a mãe verdadeira apareceu, movida por íntima compaixão, como nós sabemos que o instinto materno é muito forte, capaz dos maiores sacrifícios, o que realmente ela fez, dizendo ao rei que não matasse a criança e desse a criança para que a outra pudesse criar. Uma mãe amorosa que decide entregar a sua criança para que outros cuidem dela, mostra realmente a sua capacidade de doar-se e de abrir mão de um direito que é não só amamentar, como no caso aqui uma criança recém-nascida, como também ter o direito de amá-la, de cuidar, de vê-la crescer, de tê-la em seus braços, por causa desse grande amor e que Salomão verdadeiramente percebeu que a verdadeira mãe estava diante dele. Ele sentencia imediatamente: deem à criança a primeira mulher, porque ela é a mãe. Ele percebeu realmente que o instinto materno dela, a compaixão divina, movida no coração dessa mulher, revelou quem era a mãe verdadeira. Quando nós olhamos para o fato que uma mãe também tem encontrado tantos pais com esse instinto da compaixão, pelo cuidado com seus filhos, eu então estava me lembrando do quanto Deus nos ama como seus filhos amados, filhos queridos, filhos separados, filhos escolhidos, abençoados, e que Ele realmente tem derramado tamanha compaixão do seu amor sobre todos nós. Que Deus então nos abençoe e que hoje seja um dia para amarmos ainda mais os filhos e as filhas que Deus tem nos acrescentado por graça e misericórdia. Um ótimo dia, uma ótima reflexão, que Deus nos abençoe. Amém.